Seja muito bem-vindo a mais uma entrevista da Fintrender. E desta vez nós vamos falar com o Bruno Diniz, que é fundador da Spiraling e também autor de 3 livros, incluindo 2 best-sellers no mercado brasileiro de inovação. Ele está aí há mais de 10 anos trabalhando ou envolvido nesse ecossistema de fintechs. Quando tudo era mato alto, que nem a gente fala, ele já estava ali atuando e falando com as fintechs em relação a isso. E vem se envolvendo cada vez mais em todas essas inovações que o mercado tradicional está passando. Né? Então, assim, a regulamentação, ele tem uma visão muito legal de como é que a regulamentação está atuando no mercado financeiro. Drex, cripto também, né? Está afetando o mercado financeiro, ele está lá dentro entendendo também todo esse fluxo. A gente comenta um pouquinho de AI também, né? Que pode ser a próxima grande inovação aí. Por que ele ainda não vai escrever um livro sobre AI aí, que vai ser o próximo, né? Que vai ter alguns livros provavelmente no meio do caminho. Então, assim, uma conversa muito legal, baseada em toda essa história dele de inovação e também em tudo que ele tem escrito e produzido em relação a isso. Tá bom? Além disso, o Bruno também é um empreendedor. Né? Então, assim, ele está junto nesse ambiente de inovação, né? Não só estudando dentro do ecossistema e trazendo educação e trazendo a consciência em relação a isso, mas também está lá, ele saiu do banco para criar a Spiraling também. Como é que foi essa trajetória e como é que está sendo essa trajetória de empreendedorismo dele nesse setor? Né? Assim, as duas coisas vão em paralelo e agregam muito aí na percepção que ele tem de mundo e do que a gente consegue ver aí através do que ele fala, escreve e tudo mais. Tá bom? Então, com vocês, Bruno Diniz. Oi, Bruno, tudo bom? Como vai? Tudo bom. Bruno, a gente já se falou mais um tempo, a gente estava até falando aqui um pouco antes de entrar, né, que a última vez que a gente se encontrou deve fazer mais de 5 anos, né, de lá para cá eu vejo que você fez muita coisa, né, inclusive tem mais 2 livros no meio do caminho, você estava lançando aquele primeiro lá atrás ainda, então assim, acho que tem bastante coisa aí para a gente falar, mas antes de entrar um pouquinho no livro e até na tua trajetória de inovação e do que você está fazendo hoje, eu queria entender um pouquinho a tua trajetória, né, como é que você chegou nesse mundo de inovação? Então conta aí, como é que o Bruno foi aquele cara que de uma hora para outra fala assim, cara, inovação é o caminho, deixa eu abraçar isso daqui. Não, bacana, legal, Gustavo. Bom te ver, cara. Faz um tempo mesmo que a gente não se encontra e poder bater esse papo aqui é sempre uma satisfação. Inclusive, eu tive no episódio, quando você tinha o programa também na Infomana e tal, tipo, participei também naquela ocasião, então teve alguns Exato. momentos interessantes nessa jornada aí que você fez parte também. Mas, meu cara, eu gosto de falar sempre que a questão dessa jornada em relação à inovação, ela começa até antes, tá? Assim, começa até com a própria vivência que eu tive por acompanhar meu pai dentro do mercado financeiro. Ele trabalhou a vida inteira no Banco do Brasil, então ele sempre trabalhando em rede de agências, né? Então a cada 2 anos a gente mudava de cidade, né? Então isso acabava sendo uma situação. Quem passava por isso ou era filho de militar ou era filho de bancário, Banco do Brasil, Caixa, enfim, dessas instituições. E esse foi a minha vida, assim, eu mudei, e assim, a gente fala a cada 2 anos, mas eu mudei mais do que isso, eu já mudei cerca de 20 diferentes cidades aí, durante um período aí de infância, adolescência, um pouquinho depois. Então, todo esse processo me exigiu também adaptação e me transformar a cada 2 anos, né, cara? Então, assim, uma coisa que eu aprendi a não ter medo da mudança durante toda esses ciclos, né, que a vida me colocava. E quanto mais novo a gente vai fazendo isso, parece que vai entrando na veia, né? E aí, passado isso, depois eu acabei estudando comércio exterior, na verdade. Fundei empresa júnior em faculdade, também passei por esse processo. Eu não comecei no mercado financeiro, comecei na indústria, então eu comecei como estagiário ali da área de qualidade do pessoal da Philips, né, da divisão deles de Domestic Appliances, que fica em Minas Gerais, na cidade de Varginha, então eu comecei ali. Cheguei, depois saí, montei uma transportadora, transportadora de café cru em grãos, né, especificamente falando, e depois eu tinha um sócio na época, vendi a minha participação para ele e resolvi entrar no mercado financeiro. A minha porta de entrada foi o Unibanco. Então, via Unibanco, entrei ali num programa que eles estavam tendo de trainees da área de seguros. Então, entrei pelo Unibanco AIG, pelo braço da seguradora. Então, estou falando aí do ano de 2008. Já entrei no olho do entrei, depois o olho do furacão aconteceu com a crise, né, em 2008, que aí teve toda aquela movimentação e tal. E depois de um tempo, oficialmente entrei na área de Wealth Management do Itaú, devido à fusão
então migrei da área de seguros para a de Wealth Management na estrutura Itaú Unibanco. E desde então, isso tudo cobrindo muito Minas Gerais, fazendo trabalho de Wealth Management ali para clientes de alta renda e tal, fazendo alocação como consultor de investimento, alocação de carteira, tudo mais com esse pessoal, recomendações de investimento, até que eu resolvi mudar para São Paulo, e aí que eu começo a trabalhar com corporate banking, na época no Banco Indusval, quando ele recebeu um aporte da Warburg Pincus, né, como Indusval Partners, na época, depois teve várias mudanças, virou Voiter, né, que foi a última encarnação dele, foi como Voiter. E desde quando eu cheguei em São Paulo, aí nós estamos falando ali dos idos de 2011, eu me envolvi muito com a cena de startups. Então, durante o dia ali trabalhando em banco, da parte da noite frequentando muito o ecossistema, dando mentorias também para algumas startups dentro da minha expertise, que é finanças e mercado financeiro. Né? Então, fiz isso por alguns anos, até que em 2013, saindo já do Indusval na estrutura do Banco Modal, que foi o último banco que eu passei, eu comecei a ver que estava tendo um movimento ao redor do mundo muito de falar a respeito de startups, mas de uma forma mais verticalizada, mais nichada. Então, a gente acompanhou muito, né? Ali, 2011 aqui eu falo que era meio que uma panaceia, né? Todo mundo falava de tudo, era muito mais sobre o movimento startup, Lean Startup, os fundos de VC retomando a atividade aqui no Brasil, ainda eram poucos e tal, mas era tudo muito geral. Eu costumo falar que eu ia muito nos eventos da BR New Tech, que Flávio Pripas foi um dos fundadores, junto com a Barry Young, da 500 Startups, o Henrique também, que teve parte, também que é um grande amigo. Então eu fazia parte daquilo ali, era legal ver como eles conectavam, e não tinha uma barreira de entrada, né? Quando a gente fala o mundo de banking, sobretudo investment banking, é um mundo difícil de entrar, e o mundo de startup sempre foi muito acolhedor e muito aberto, e foi muito legal participar disso ali, de 2011 a 2013, até que em 2013 eu vi esse movimento de verticalização. Você não está falando só de startup, a gente está falando de startups de educação, edtech, startups do agro, agtech, e startups voltadas a finanças, que são as fintechs. E aí eu falei, poxa, esse movimento está vindo, eu quero fazer algo parecido com o que está sendo feito nessa formação e essa formatação de comunidade e ecossistema, olhando para o ambiente startup mais amplo. Eu queria fazer isso também olhando para a inovação financeira. E aí eu saí de férias, eu fui para fora, fui para Nova York, fui para o Vale, aí eu falei, poxa, tá rolando realmente um movimento. E nessas andanças eu descobri uma galera que já fazia isso, que já fomentava discussões ao redor do mundo sobre inovação financeira. Era uma turma de uma organização sem fins lucrativos que na época chamava Next Bank, depois mudou o nome para Next Money. E depois de um ano de conversa aí, eu passei a representá-los em 2014, aqui no Brasil, organizando eventos. Criei um meetup que se chamou ali Fintech Talks, né, e Fintech Talks com a bandeira da Next Money em cima, porque a vantagem também é que, como eles tinham os chapter leaders aí em diferentes partes do mundo, eu era o cara de Brasil. No México acabou criando a galera da Finovista, a turma da Finovista representavam eles lá, e depois a Finovista virou meio que né, uma empresa, uma consultoria de inovação própria, assim como derivou a minha, que é a Spiralen, a partir desse movimento. E aí a coisa foi crescendo e foi escalando. E aí, em 2015, efetivamente, eu fiz o primeiro evento de fintech aqui do Brasil, que foi o Fintech Talks, e nesse movimento a gente acabou juntando ali, era uma demanda reprimida, tinha muita gente no evento de inovação, mas nada voltado à inovação para o mercado financeiro. Então, de cara, já teve ali cerca de 150 pessoas. Foi na Wayra, no espaço da Wayra ali que a gente fez, que é a aceleradora do Grupo Telefônica, na época. E aí a coisa começou a andar, começaram a vir demandas de consultoria para mim, já que eu estava conectado como Chapter Leader Brasil, fazendo calls semanais com a galera do que estava rolando em Madrid, que estava rolando aqui na região do México, que estava rolando em Londres e tudo mais. E aí começaram a ver essas primeiras consultas, e aí eu efetivamente larguei o mercado financeiro tradicional, montei minha consultoria, e aí comecei a ter esse contato mais forte com inovação financeira de dentro, não só flertando como alguém que tangenciava isso como uma atividade paralela do teu dia a dia do mundo de banker aí, né?
Tá. Não, o que eu acho interessante é que você fala de 2013, 14, como se já tivesse alguma coisa montada ou começando, mas o negócio era muito incipiente ainda, né, Bruno? Você Ah, tinha Brasil, não totalmente. tinha nada praticamente, né? Ah, pra você ter uma ideia, né? Eu acho que é um bom paralelo que a gente faz em relação a isso é que dos principais players, a gente teve, né, movimentos regulatórios também, que a gente pode eventualmente falar disso um pouquinho mais para frente, mas a gente teve regulamentação das instituições de pagamento ali em 2013, foi um grande impulsionador de fintechs, o Nubank mesmo surgiu em 2013, né? Então a gente vê que hoje é um player tão grande, um player tão representativo, uma das marcas mais valiosas do Brasil, por mais de 100 milhões de contas abertas hoje. Então, assim, isso dá uma extensão de que, por mais que a gente sinta que 2013 esteja próximo, né, apenas aí 11 anos de distância, né, enquanto a gente está gravando aqui, foi um mundo de coisa que aconteceu, né? E eu entendo que de uma maneira ou de outra eu fiz uma troca interessante e surfei uma onda paralela a isso, né? Enfim, não fundei nenhum Nubank, mas venho aí me acompanhando a trajetória de vários, escrevendo a respeito, prestando consultoria e conectando as pontas aqui, tanto localmente como internacionalmente, quando a gente fala de inovação financeira. Até porque quando eu comecei de fato, né, nessa jornada que eu te expliquei aí, em 15 eu fiz o primeiro evento, 16 eu fiz uma palestra, a primeira palestra internacional minha, eu fiz em Hong Kong, e aí eu entrava na lista de curiosidades, né? Então, assim, era uma sessão que era 15 minutos de cada um, tipo, Ucrânia, Brasil, Cazaquistão, o que está rolando nesses países aí, Boa. mas na época tido como lado B, inovação financeira, e hoje mudou totalmente diferente a história. Então, hoje o pessoal chama mesmo para entender como é que o Open Finance está sendo feito, como é que o Drex está sendo feito. Então, a gente ganhou um protagonismo muito interessante também, e um dos frutos, né, e das métricas objetivas de que isso deu certo é ver cases como o Nubank sendo reconhecido o maior banco digital do mundo fora da Ásia. Então, isso aí é um negócio muito impactante, né? Sim, sim. Eu lembro de ver, assim, um pouquinho mais para frente, estamos falando de 2015, quando eu comecei a dar uma olhada mais a fundo aí do ecossistema de fintechs no Brasil. Eu lembro que se falava de dois grandes segmentos sempre, né? Que era o segmento de meio de pagamento e o segmento de crédito, né? Que é onde estava a grande maioria das fintechs. Quando a gente olha hoje, foi mesmo esse segmento, você acha, Bruno? Ou é um negócio que foi, assim, muita gente e o negócio acabou não funcionando? Porque você citou o Nubank, por exemplo. O Nubank não está nem num nem no outro, né? Ele faz um pouco de um pouco outro, mas foi fazer depois alguns, né? Então, assim, Sim. como é que você vê essa história de que aquele começo lá, que era a parte só de, cara, vamos fazer coisa de meio de pagamento ou de crédito, que é onde o negócio vai bombar? São combinação de duas coisas, tá? Tava assim, primeiro é a low hanging fruit, né? A fruta baixa, tá? É o que você tem, primeiro, de oportunidade mais gritante, de coisas que estão sendo feitas de uma forma que dá para melhorar muito, e que existia também ali um arcabouço regulatório emergente querendo transformar isso. Então a gente viu primeiro a regulamentação, né? Antes disso a gente teve movimentos ali 2010, 2011, né, que rompeu-se ali aquele duopólio que a gente via no mercado de Visa e Master, e aí começou a abrir o espaço para GetNet, então vários caras. Então, abriu-se uma oportunidade para se empreender em pagamentos, né? Então, a turma que botou de pé a GetNet e outros players que vieram depois, PagSeguro e tal, aproveitaram muito esse espaço. Então, a gente teve esse elemento, né, também como fator. E outra que a gente começa, e depois a gente teve destravamento do mercado de crédito. Então, alguns anos depois, em 2017, a gente teve a Sociedade de Crédito Direto, Sociedade de Empréstimo de Pessoas. Então, é a combinação de duas coisas. Você vê muita oportunidade de transformação e as primeiras brechas de que, a gente vê que dá para melhorar e a gente tem a capacidade de fazer isso porque o mercado está ficando mais, o terreno está ficando mais fértil para se construir teses com que eu possa, de fato, movimentar esse setor. Aí a gente viu uma conjuntura interessante. Mas sim, de fato, esses foram os primeiros. Todo o ecossistema cripto que a gente vê aí, que já existe aí há alguns bons anos, ainda era muito recente, e aí a gente via os primeiros caras que estavam atuando, mas quem que dominava mesmo as cabeças em termos de, olha, onde está a dor maior e a oportunidade nascendo ali, do ponto de vista regulatório e tudo mais, de mudança de percepção do consumidor, foi sim crédito e pagamentos,
E antes eles eram muito mais representativos, eles são representativos na fatia, mas hoje distribuiu-se mais o restante. Hoje está mais, né? E olhando assim para frente, eu vejo uns caras de, por exemplo, pagamentos, eu vejo uns caras gigantes que surgiram aí nesse meio do caminho, né? E vieram, então, assim, parte de crédito, eu não sei se pela dificuldade, não sei como é, mas não teve nenhum cara que ficou gigante nesse sentido, pelo menos não que eu me lembre agora, né? Então, assim, acho que o segmento de pagamentos, realmente, você viu lá que tinha uma coisa extraordinária, e quem investiu e fez direito, puta, virou gigante agora, né? Crédito é uma coisa para até se analisar depois, a gente pode falar, mas não sei porquê. Não tem um mas teve cara a mescla, né? crédito. Por exemplo, o caso, você falou do caso do Nubank, né? Que a tese inicial que ele foi explorar foi um player dentro do mercado de cartões, né? Então, ali, cartões, cartão de crédito, aí foi agregando features, foi agregando possibilidades, né? Virou uma conta, hoje está construído um ecossistema muito mais amplo, indo até para telecom, né? Então, assim, você começa a ver diferentes contornos disso, mas pensando em starting point para muitas das fintechs que a gente viu, não só no Brasil, né, ao redor do mundo, esses foram os dois segmentos que mais tem cara de mercado tradicional quando a gente pensa em serviços financeiros, e onde também em diferentes partes do mundo começou -se a abrir rotas para que se construíssem coisas interessantes, né? Tanto que falando de crédito também, retomando isso, foi aqui também que nesse momento que a gente começou a ver primeiros movimentos de peer-to-peer lending, né? A gente teve Zopa na Europa, né? A gente teve Fairplace no Brasil, que foi inspirado olhando para a Zopa lá fora, e tudo mais, e no final das contas acabou tomando uma pancada do regulador numa época em que o entendimento do regulador era diferente, né? A gente é um outro mundo que surgiu aí de lá para cá, mas foram essas os primeiros espaços que foram ocupados, né? Sim, eu acho sempre bom a gente colocar essa perspectiva que parece são 10 anos, né? Bastante tempo, mas ao mesmo tempo não é tanto tempo assim, né? E a coisa mudou muito nesses últimos 10 anos. E aí chegou nesse começo aí e tal, daí você resolveu escrever um livro, né? Então, como eu falei, você já estava no terceiro, se não me engano, né? Hoje eu estou no terceiro, então assim, mas aí esse primeiro foi mais ou menos nessa época, eu imagino, né? Então, fato curioso, né? Assim, como eu falei, eu comecei de fato até abrir na consultoria minha em 2015. E aí, no ano de 2016, até pelo movimento natural, não tinha tantas pessoas falando de inovação financeira e fintech na época, como era o meu caso. E aí acabou me pintando um convite em 2016, no final de 2016, da editora Alta Books. A Alta Books, ela no Brasil, ela publica muita obra de fora, e ela também estava começando a ser mais forte ali nas autorias nacionais. Então, eles fizeram o Pai Rico, Pai Pobre é publicado por eles aqui no Brasil, dentre outras, o Business Model Canvas e tudo mais. E aí eu publiquei esse livro, que foi o Fenômeno Fintech. Eu assinei com a editora no final de 2016, o livro só foi sair em 2020, começo de 2020. Eu terminei de escrever ele no final de 2019, como o primeiro livro escrito, e mais do que isso, acho que tiveram vários elementos no meio dessa rota de demandas que eu tive e tal, de não priorização, mas enfim, o livro acabou, assinei no final de 16, imaginei que ia lançar lá para 17, 18, vai lançar começo de 20, né? Um pouquinho antes da pandemia, foi em janeiro o livro. Tá bom. Conta um pouquinho esse processo de escrita, porque eu também acabei de lancei o livro esse ano também, com outro tema, depois a gente até comenta um pouquinho, mas assim, eu já falei com várias pessoas que escreveram livros, e cada um tem um processo de escrever, né? Então, assim, sim, como é que é a escrita? Alguns fazem alguns artigos, depois vão tentar juntar isso, alguns escrevem de uma hora para outra, alguns pegam uma semana e escrevem tudo naquela semana para já resolver. Como é que foi esse teu processo de escrever isso, Bruno? Então, o primeiro livro ele foi diferente dos outros. Primeiro foi porque foi o primeiro, de fato, mas o lance é que o espaço que eu queria ocupar, a proposta dele era exatamente a partir de tudo que eu vivenciei, desde o começo ali com o ambiente de startups até os primeiros early days ali do movimento fintech aqui no Brasil, e que também eram early days, de certa forma, lá fora. Eu queria contar essa história. Então, eu queria contar tudo que aconteceu, quais foram os principais marcos, como é que a gente chegou até ali, né? Então, esse primeiro livro, ele teve explicar muitos das terminologias, o que é uma fintech, tal. Então, teve muito esse componente. Então, mas o lance pelo fato dele ter uma pesquisa intensa do ponto de vista histórico, né? Como que surgiu, qual foi as primeiras menções de fintech ao redor da história, quais foram as primeiras, como esse movimento se deu no Reino Unido, como se deu na China, como se deu no Brasil.
Então teve um trabalho bem complexo de levantar arquivo mesmo e tal, de ir atrás. Então é um trabalho até, de certa forma, jornalístico. Tem até, apesar de eu não ser, né, jornalista, e muita gente achar que eu sou, inclusive devido a essas atividades de coluna que eu tenho também, onde eu escrevo, por ser o primeiro e por ter um movimento de explicar conceitos, vários eu tinha, vários eu complementei, mas o trabalho de correr atrás e ver o que foi, como começou essa fintech, como essa fintech foi comprada, então, e não só no âmbito Brasil, mas no âmbito internacional, isso levou tempo. Isso aí eu subestimei forte, assim, a questão de tempo para fazer Para tudo isso. organizar e ver. E você tava sozinho nessa jornada, Bruno? Tava. Então, assim, foi um trabalho complicado. Teve até uma época que eu cheguei a contratar também a Karina, que foi uma pessoa que me ajudou muito na parte de pesquisa, mas no final das contas, para juntar o Frankenstein da pesquisa e de tudo mais, e você né, formatar, botar numa forma que faça sentido, que seja interessante para quem está lendo, e passar pelas inúmeras revisões, ainda mais o primeiro livro, foi um momento aí de bastante esforço e que tomou mais tempo realmente do que eu imaginava, né? Sim. Então, E eu acho que você tem uma preocupação até pelo tema de fintechs e cripto, alguma coisa assim. É um tema que é muito... ele altera muito, né? Então, à medida que você começa a demorar para escrever, tem muita coisa que você tem que voltar e revisar, né? Porque aquela que você criou já não está mais, aquela que tem uma outra com outro modelo. Então, assim, você tem que chegar a um determinado nome e falar assim, ó, eu vou colocar a linha aqui e aqui eu passo. exato. Mas o grande ponto, assim, como teve muito elemento histórico, então era mais dar um update de que, como você citou, o cara existe ou não existe, mas o fato está ocorrido, está sacramentado, está lá. A questão é sempre tentar, eu sempre estava empurrando, não, mas tem esse fato novo que eu acho que eu vou colocar. Eu não vou contar esse. Eu falei assim, não, puta, agora tem que dar um deadline, um Marcar um hardline aqui, que corte, né? senão não Senão... vai. Aí as informações que cortaram ali nesse primeiro livro foram informações até ali outubro de 19, né, que eu fui incluindo coisa, inclusive, poxa, e aí se você parar para pensar, teve muita coisa que aconteceu, e o Brasil ficou muito famoso internacionalmente sobre inovação financeira em 2020, né, que aí foi no ano seguinte, que aí foi Pix sendo lançado, a gente teve sandbox regulatório entrando no ar, a gente teve todo o processo regulatório que culminou aí no arcabouço e na infraestrutura do Open Finance. Então, assim, 2020 que foi um... Então, eu estou precisando até fazer um update, já tem que conversar com a editora de fazer uma atualização dessa primeira obra, que tem muito esse caráter, né, de contar uma história, e também incorporar elementos novos, ver se ele engrossa pelo menos 2 vezes aqui o livro. Boa. Conta um pouquinho pra gente, assim, qual que era o teu objetivo, de certa forma, quando você escreveu esse livro, quando você lançou, e se eles foram cumpridos, né, e como você viu isso daí, que eu imagino que tenha sido de uma maneira positiva, até porque você foi para o segundo e terceiro depois, né? Mas qual o objetivo que você tinha quando você lançou o livro e foram cumpridos ou não? Legal. Não, o objetivo, assim, a editora me procurou, e mesmo quando a editora procurou, eu sempre sentia falta, desde antes disso, de achar uma base de dados confiável que eu pudesse entender exatamente o que aconteceu. Era muito catado, entendeu? Que na verdade o trabalho de pesquisa que eu fiz, para mim, né, boa parte disso foi incorporado no livro. E depois disso, eu também cheguei a dar aula, então, inicialmente fui convidado para dar aula num curso específico de fintech da Fundação Getúlio Vargas. Hoje já dou aula no curso de MBA da USP, então, assim, sempre colocando isso, mas sempre na hora de... As primeiras aulas e tudo, assim, era uma coisa muito de conhecimento de pesquisa minha, e eu precisava colocar isso lá fora. E não tinha nenhuma obra nacional que falasse do assunto. Nenhuma. Tá? A gente tinha traduções, a própria Alta Books, que é a editora que eu trabalhei com o primeiro livro, ela tinha um livro chamado A Revolução Fintech, que era um compilado de artigos de personalidades e fundadores gringos, e assim, ele acaba não cumprindo muito esse papel. E aí eu atingi esse objetivo, tive por essa dor que eu mesmo tive, eu acho que ele ditava que tinha um espaço para isso, e entendo que foi cumprido isso e tudo mais. Recebo hoje vários feedbacks de pessoas que inclusive adentraram no meio de fintechs e compraram meu livro para entender mais ou menos o que era esse bicho ou ter mais detalhes, então eu fico muito satisfeito com isso.
Então, esse era um objetivo. Né? Obviamente, nós estamos falando aqui ninguém, a não ser que você seja a J.K. Rowling, né? Você não está montando livro para poder ficar milionário com a escrita do livro. Mas era algo aspiracional, algo que eu desejava fazer, e novamente inaugurando uma lacuna, o feeling de uma lacuna que eu sabia que existia no mercado, que era de falar disso de uma forma um pouco mais estruturada, e eu entendo que nesse ponto foi atingido o objetivo, sim. Tá bom. Deixa eu fazer até um fast forward. Você pensou em traduzir esse livro? Em algum momento ele foi traduzido, ou algum dos teus livros foram traduzidos para inglês, por exemplo, alguma outra língua, Bruno? Pensei em traduzir, mas a questão editorial não é tão simples, tá? Ainda mais quando você tem acordos editoriais, e aí o editor... E aí eu já passei por esse processo, esse vai e volta algumas vezes, e aí quando eu penso em botar no ar, eu falei assim, eu não tenho certeza se é isso que eu quero botar lá fora, entendeu? E, por exemplo, nesse meu livro, uma boa parte dele conta sobre a história Brasil e um pouco do Latam. Eu não sei o quanto seria interessante para um cara gringo, às vezes eu ouvir essa história, caso alguém já não tenha contado, do desenrolar da inovação financeira em outros países. Caso contrário, vai ser também, se for compilar tudo que rola no mundo inteiro, vai virar um negócio Bíblia, né? impossível de digerir. Mas respondendo objetivamente, assim, eu já falei com a editora, e aí o processo editorial envolve a editora aqui, arrumar um parceiro editorial lá fora, aí eles fazem um acordo. Então, tem que ter o cara tem que ter uma linha de distribuição lá, tem que ser um parceiro prévio da editora. Então, eu fiquei meio atado e eu pensei que talvez o esforço todo, entendendo que o que ela representa nesse mercado e o que ele pode vir a representar no outro mercado realmente, ainda mais naquela época, em 19, 20, que eu pensei em 21, ele podia entrar um pouco na fila da curiosidade por causa da ênfase Brasil que eu dou em algumas partes desse primeiro livro. Os outros dois eu tenho pensado, mas hoje eu estou muito mais na linha de fazer uma obra nova totalmente diferente para o mercado internacional. E aí, assim, porque esse aqui é o grande ponto, inclusive quando a gente fala de tropicalização de modelo de negócio lá fora aqui, é simplesmente você pegar, tem que ser algo que você queira escrever, tem algo que você sabe escrever, enfim, eu amo esse assunto, mas você também tem que modular para o mercado que você está escrevendo, o que realmente tem que... Assim, você tem que ter a visão mercadológica, porque não é só o que você quer falar, é aquilo que o mercado quer ouvir. E particularmente nesse nosso mercado, você tem, às vezes, um descompasso entre o tempo que você decide escrever, começa a escrever, e a hora que esse material é soltado, que às vezes o papo girou e não é mais esse o assunto que está na bola da vez, entendeu? Então... roda muito rápido, concordo plenamente, de ajustar o público e ajustar o momento, né? Que é uma arte, é difícil você ajustar esses dois. O público, até de certa forma, você consegue, até, mas agora ajustar o timing desse negócio é um negócio dificílimo. Bruno, eu queria... Mas até fazendo até um parênteses, assim, tem essa visão que eu tenho hoje, mas assim, se eu tivesse feito talvez um livro num modelo mais self-publishing, talvez ele já estaria na praça em inglês, tá? Mas hoje, depois de muito pensar e também de começar a encarar alguns aspectos da questão editorial como negócio, tanto para quem por exemplo, a editora que está te publicando, no meu caso aqui, quando olhando, calçando os sapatos deles para entender como eles pensam, janelas editoriais, assuntos que eu começo hoje eu dedico mais energia e esforço quando eu sei que dá para potencializar com outros fatores, seja da editora, seja do mercado, seja do interesse do leitor, para que isso de fato seja um sucesso, o livro vire best-seller, como aconteceu com os meus livros aqui, entendeu? Tá ótimo. Deixa eu parar um pouquinho, a gente já volta para falar dos outros dois livros. Eu queria entender agora um pouquinho, a gente já comentou um pouquinho sobre o papel da regulamentação, da regulação, né? Assim, você já citou vários pontos de regulação no Brasil que ajudaram na inovação de fintech, cripto e tudo mais. O grande ponto que sempre vem nessa discussão é aquela história de que a regulação ela corre atrás ou a regulação é impulsionadora de inovação, né? Como é que é a tua visão isso e acoplando aí para o Brasil? Claro, não, legal. Eu costumo falar, assim, eu sempre coloco isso nas minhas palestras, nas minhas aulas, que são três elementos que impulsionaram a transformação que a gente vê no mercado de inovação financeira, por assim dizer, né, em fintechs. Primeiro foi uma visão
diferente que foi incorporado, ainda mais quando a gente pensa no ponto de vista de varejo, sobre visão customer-centric, né? Então, uma visão mais orientada para o usuário. Antigamente, eu acho que assim, as coisas estão ali da forma como são dadas pelos players que estão ali, eram poucos, e ele submetia mesmo o cliente para uma via crucis ali, para abrir uma conta, para fazer qualquer coisa que fosse. Era difícil, porque era difícil. E eu não estou a fim de melhorar, porque o meu concorrente faz igual. Então, e o consumidor está muito em paz, porque ele sabe que ele... Ah, não, é ruim, é difícil, é complicado mesmo abrir uma conta e qualquer trâmite que envolva banco. Então, essa visão customer-centric ajudou, foi um fator que eu entendo que é um dos principais. Segundo, a tecnologia, mas a tecnologia é muito mais como um meio, né, para viabilizar isso do que como um fim da tecnologia pela tecnologia. Então, obviamente, vários marcos tecnológicos vão desbloqueando possibilidades. Que aí é um pouco do momento que você fala. Quando a tecnologia corre, em termos de modelos de negócio, elas correm um pouco à frente do que a gente tem de arcabouço regulatório pronto, né? E o terceiro elemento, que é o make it or break it, é regulação. Que às vezes se a gente tem visão customer-centric, o consumidor cada vez mais exigindo também, e ele compara banco com banco, ele compara banco com provedor de entretenimento, com Netflix, com provedor de transporte que ele usa, Uber. Então, ele começa a ser mais analítico quanto às jornadas que ele se submete no dia a dia dele, né? Aí você tem a tecnologia, mas se você não tem um modelo regulatório, a coisa não vai voar. Não vai. Então, a gente viu isso, inclusive, quando eu falo de peer-to-peer lending, né, a gente teve lá o modelo Zopa na Europa, no Reino Unido, esqueci até o nome dos players, que a gente também teve aqui alguns players de peer-to-peer lending nos Estados Unidos, mas quando tentamos fazer aqui, porque lá fora está fazendo, não, parceiro, não é assim não, e foi Ministério Público, foi multa, e foi toda aquela truculência que a gente viu. Então assim, quanto menor a gente conseguir fazer com que esse gap exista entre avanço tecnológico, né, permitindo e desbloqueando novos modelos de negócio, e a resposta regulatória do país para tentar viabilizar isso de forma que proteja investidor, proteja instituições reguladas que estão aqui cumprindo uma série de regras para poder tocar teu negócio, e que não iniba inovação sendo freio de mão para todas essas coisas novas, quanto menor a gente conseguir fazer esse gap, melhor. Né? Mas a tecnologia e os modelos novos vão estar sempre um pouco à frente. O Brasil, ao longo dos anos, conseguiu reduzir esse gap. Né? Então, assim, dado a extensão, o tamanho que o nosso país né? A gente não está falando de uma Estônia que tenta um monte de coisa nova, um país menor, contido em si mesmo, ou Singapura, que também tem vários outros fatores que tornam Singapura a potência que é, e que estão ali abertos para ser um laboratório de testes e chamando empresas do mundo inteiro para construir coisas inovadoras ali. O Brasil é gigantão, qualquer coisa que faz aqui mexe com a vida de mais de 200 milhões de pessoas. Então, assim, pelo nosso tamanho e pela velocidade que a gente está indo, eu acho incrível comparado com várias partes do mundo que costumam ser um pouco mais careful aí com esses avanços. Então, eu sinto que a gente achou aqui no Brasil, graças aí a movimentos aí do regulador e as vias que a gente encontrou para uniformizar, pacificar e ser muito proativo e muito portas abertas também para poder ter essas conversas, sabe? Então, acho que a gente está num lugar muito especial aqui, mundialmente falando, de como a gente equalizou esse binômio aí, tecnologia e regulamentação vis-à-vis todas as iniciativas customer centric que são exigidas pelo consumidor daqui por diante. Né? Tá bom. Bruno, aí, no meio desse processo, aí a gente entra a parte de cripto, né? Então, assim, a forma, pelo menos como eu vejo, assim, você tinha lá as fintechs tentando melhorar esses aspectos, né? Vindo com tecnologia, foco no cliente, etc. E vem a ideia mais libertária aí de cripto, de que, cara, vamos destruir o sistema, vamos fazer a coisa tudo separada, aquela coisa meio, pelo menos no início era um pouco isso, a gente vê que a coisa está mudando um pouco aí para cá, né? Mas começou com essa visão um pouco mais diferente. Como é que você começou a ver essa junção e esse confronto ao mesmo tempo, né? Das fintechs tentando melhorar o sistema que veio e uma onda vindo aí de
de cripto que falava assim, cara, não, a gente consegue fazer tudo melhor, tudo, eu não preciso daquilo lá. Como é que foi essa integração aí com o passar do tempo? Legal. Essa integração ela está ongoing, né? A gente está vendo isso ao longo de vários anos aí, né? E a gente viu toda a descredibilização que a gente teve da criptoeconomia e tal. Inclusive aqui, esse foi o tema do último livro meu, né? Que é esse daqui, A Era da Criptoeconomia. Deixa eu parar, então, calma, eu vou até anotei aqui, eu pergunto de novo, vamos passar para o segundo livro. Você fez o primeiro livro. Sim, tá? Exato. Então vamos vir na sequência que foi. Boa. De onde veio a ideia de fazer o segundo? O segundo livro eu já estava em uma outra editora, aí eu mudei da Alta para a editora Gente. Então, aí a gente estava com uma ideia de fazer algo que não fosse muito na linha de contar uma história, mas de pegar uma tendência e explicá-la de uma forma mais rápida possível, algo que estava surgindo no mercado. E para isso, a escrita também tinha que ser rápida. Então, nesse caso aqui, o livro ele saiu ali em um intervalo de uns 8 meses aí, entre assinar, escrever, revisar e publicar. Foram 8, 9 meses mais ou menos, tá? Tá bom. Então, esse processo partiu desse tema e dessa discussão partiu de você, do que você estava vendo, ou foi mais uma discussão de vocês dois com a editora? Quem que liderou esse negócio? É um movimento que eu já estava vendo, era um papo que eu já queria contar, e aí eu tive que convencer a editora para fazê-la entender, e ela sabia que eu já não era alguém que estava lançando um livro de primeira viagem, então ela calibrou isso, mas como eu entendo que a editora Gente ela tem uma visão comercial muito mais aguçada nesse sentido, então eles querem ver tudo, eles querem entender, querem você realmente explique quais são os elementos de mercado, não é só colocar o livro por colocar, eles costumam falar que assim, eles não lançam livro, eles lançam best-seller, então a gente precisa entender como que esse material vai encontrar o mercado. E foi aí também que eu mudei essa minha visão, como eu te falei, de tentar enxergar as coisas não só o livro pelo livro, mas olhar mercado editorial, entender quais são... A editora está lá para vender livro. Ela está lá para vender livro, mais do que você. Ela ganha vida com isso. Você não. Você vai ajudar ela e também vai ser uma simbiose ali, um ganha-ganha. Né? E aí, enfim, chegamos nesse tema. Então, a gente lançou a Nova Lógica Financeira. Esse é um livro que saiu em 21. E a ideia dele é o seguinte: todo o movimento de Banking as a Service, de Embedded Finance, né, de começar a ter... e aí o grande mote do livro da Nova Lógica Financeira, né, o subtítulo é Como as soluções financeiras digitais estão impactando todos os mercados e o que fazer para sobreviver nesse cenário. Então antigamente a gente só consumia produtos e serviços financeiros de quem carregasse o rótulo de prestador de serviços e produtos financeiros, bancos, financeiras, posteriormente fintechs, e hoje, a partir do que eu contei nesse livro, qualquer player, telecom, varejo, todo mundo hoje pode integrar soluções nas suas jornadas. Então, aí eu fui atrás de teses, todas as teses de você incorporar soluções nas jornadas. Então, foi um livro que ele explicou esse fenômeno, foi no detalhe de como isso tem sido feito, movimentos como Contextual Banking, ERP Banking, que é fundir ERP com serviços financeiros. Então, um pouco de Open Finance para poder dar a camada de dados em cima disso, Beyond Banking, que são do mesmo jeito que quem não é do mercado financeiro está oferecendo serviço financeiro, os bancos começam a oferecer serviços que vão além do que tipicamente feito pelos bancos. E aí lancei o livro. Então, ele veio num timing legal, ele encontrou todas as condições de mercado, e aí já virou best-seller em 2 momentos aí, ele chegou no best-seller Publish News, que é a lista brasileira, Veja, então foi bem em cima, então deu para acertar. E aí eu lancei ele em 21, contando essa história, e agora, retomando o parênteses que você fez, aí em 23 eu fui contar uma outra história de um outro movimento, então, que foi a era da criptoeconomia. Então, nesse aqui, qual que é a história que eu estou contando? Né? E aí tem um fato que é o trick, né? Assim, que você mesmo falou aqui na abertura do papo, né? Falar de cripto, tem momentos para falar de cripto, que o pessoal está mais tendendo a ouvir. Mas ali eu estou falando, esse livro saiu em 23, a gente estava num momento não tão bacana em termos de timing de preço. Quanto timing de preço de Bitcoin. Mas não era essa a ideia, porque assim, eu falei assim... eu até vi o livro, assim, né? A ideia não é exatamente preço, mas assim, obviamente acaba afetando, né? Mas eu estou falando de long run aqui. Qual é a história que é exatamente isso que você está falando, que a gente tentou aí puxar na pergunta, que foi como
que o mercado financeiro tradicional está encontrando uma nova infraestrutura que vai transformar várias premissas do que a gente vê no mercado, né, financeiro como um todo. E o que a gente vai ter de oportunidade, decifrar alguns termos, elementos que já existiam nessa configuração de uma criptoeconomia que está lá, mas que agora ela tem toda uma massa de profissionais de mercado, todo mundo que precisa entender. Então, assim, no viés de contar a história, transição de infraestrutura. Precisamos falar o que vai ser esse novo movimento. E no ponto de vista de persona, temos várias profissionais, várias pessoas do mercado financeiro que, em algum momento, e eu estou falando aí de bem breve, eu posso dizer que daqui a 2 anos, seguramente, sobretudo quando o Drex sair, que isso vai, se bobear, vai cair em prova do concurso do Banco do Brasil, isso vai estar, isso é um tema que vai estar inexoravelmente aí dentro do léxico, vai ter que entrar no léxico de todo mundo, as pessoas vão ter que entender, assim como entende o que é uma Selic, se você trabalha no mercado financeiro. Então veio muito desse drive. E aí ele pegou o best-seller também 2 vezes no best-seller nacional, uma vez no lançamento e outra agora quando a gente começa a ter bull run, aí todo mundo quer, o que tá rolando? E aí, mas pelos motivos talvez errados, não, mas que levam o pessoal. Eu entendo que o motivo errado, mas ao mesmo tempo como causa esse awareness, as pessoas querem olhar, e é um produto bom, escrito bem, que a pessoa começa a olhar e fala, nossa, mas tem esse outro lado, talvez que ele nem tinha visto antes, né? Então, assim, você pegou em relação a essa junção, eu tenho um amigo que sempre fala assim, quanto tempo a gente vai demorar para ter alguém que entende de cripto, que nem eu, que nem você, para estar num conselho do Banco do Brasil? Que esse é o ponto dele, ele fala assim, beleza, aí já virou mainstream, aí tá todo mundo olhando, etc. Né? Então, acho que é um pouco essa visão que a gente está vindo, essa integração de ecossistema, que acho que é importante, e essa divisão que você comentou também, que eu acho que é importante também, né? Que acho que cripto, diferente das outras tecnologias de fintechs, por exemplo, fintechs não tinha esse lado de investimento, né? Até tinha, mas quando você ia investir na startup, era ticket alto, pouca gente que investia, etc., né? Que é uma linha de investimento e a linha da inovação de transformação no mercado financeiro tradicional, né? Quando a gente vai para cripto, isso aí está tudo junto. Só que o que dá audiência, o que todo mundo olha é o preço que sobe, mas tem outro lado, né? Que é um pouco do que comentou, né? Exato. Então tentar trazer essa camada, e aí não vou falar que existiam várias obras, mas tanto que eu boto um disclaimer no começo do livro, falando assim, se você vai procurar sobre técnicas de trading, qualquer coisa, esse não é um livro para você. Aqui eu vou falar de infraestrutura, como isso vai transformar o mercado, talvez pelo ângulo menos sexy, mas que vai ter que explicar tudo isso, e que no final das contas a premissa do livro isso é um negócio que você precisa saber, tá? Para tudo que vai acontecer daqui por diante, você precisa saber disso. Porque nós estamos tendo uma mudança muito relevante, que já está em curso, mas ela fica muito maior quando ela integra a malha do mercado financeiro tradicional e ela passa a virar uma infra base para tudo que a gente desenvolve de solução financeira em cima disso. Ainda mais aqui no Brasil e em outros lugares do mundo está acontecendo. Então, é um pouco da lógica, mas também fiquei feliz com esse. Eu costumo falar que ele veio que seguir uma progressão, e aí eu vi o Silicon Valley Bank, e até coloquei o Silicon Valley Bank ali num dos research deles, né? Por mais que ele teve a crise deles e tal, mas eles fazem papers muito bons. E um dos papers deles era exatamente mostrando as 3 eras de fintech. Eu incorporei isso no livro. Então, primeiro a gente veio falar de fintech, inovação financeira. Depois a gente começou a falar de serviços financeiros embutidos, como essa coisa mescla. E agora a gente está falando de uma nova infraestrutura. E aí eu falei, cara, casa exatamente com o que eu estou colocando, incorporei isso, e já deu o call do que pode ser o próximo tema. Está muito claro, todo mundo sabe, né? Que é AI. Só que para escrever algo a respeito disso, acho que ainda está muito, muito novo. A gente precisa tangibilizar e assentar algumas peças nesse tabuleiro. O movimento cripto já está aí há mais de uma década, então a gente não é tranquilo poder falar disso agora, né? E imaginar esses movimentos de integração que já estão acontecendo. Mas para poder falar de AI e tudo mais, acho que a gente, sei lá, daqui a uns 2 anos a gente vai ter muita coisa mais clara para tentar delinear isso como uma obra. E vamos ver também o quanto que o interesse vai estar aí. Né? São elementos a mais que eu falei para você que a gente precisa analisar. E AI é uma coisa muito, muito ampla do ponto de vista de captar inovação, assim, né? Porque ela afeta tudo. Então, assim, acho que ainda tem muita coisa para delimitar, concordo contigo. Bruno, como é que você fazendo a avaliação agora desses 3 livros, as trajetórias dos 3 livros, como é que você compara? O que
foi melhor num do que no outro? O que foi mais sucesso? O que você gostou mais num no outro? Acho que essa é a primeira coisa. Já vou emendar para você pensar. E o próximo, né? Como é que vai ser aí? Você já deu uma área de que vai ser AI, mas AI vai ser mais longe. Talvez tenha algum no meio do caminho ainda. Não, verdade. Bom, eu entendo que foi uma jornada de aprendizado, assim, Gustavo. No final, quando a gente se entende de fato como escritor, quando a gente lança um, lança dois, lançou o terceiro, assim, pô, cara, realmente isso é uma veia, é uma parte da coisa que eu faço profissionalmente e retroalimenta com tudo, com outras iniciativas minhas de aula e de consultoria e tudo mais, né? Mas eu entendo que a minha visão sobre mercado editorial mudou também, não só com isso, com os inputs que eu recebi da editora, mas também fazendo amizade, conhecendo autores gringos. Então, o Brad King, que é um autor internacional também, que é amigo meu, a gente acabou de colaborar agora num livro que vai sair, um livro dele, e aí eu escrevo um capítulo lá sobre América Latina e Brasil, Branch Today, Gone Tomorrow, que é o nome do livro dele, que é exatamente falando sobre que a gente teve o pico das agências bancárias em 2015. Daí para aí, não é irreversível, tá? O número máximo que a gente teve de agências bancárias no mundo foi em 2015, a partir daí. Eu lembro, quando eu estava trabalhando em banking, eu atendia a galera que estava fazendo um fundo imobiliário para investir em agência bancária. Eu lembro disso claramente. Falei assim, cara, essa turma também já não... Essa tese não envelheceu mal. Então, você começa a ter um pouco mais dessa visão. Então, eu penso que o primeiro foi muito histórico, foi com um viés um pouco até, diria, mais didático. O segundo, a gente está falando de tendência com algo a mais para ser incorporado também no vocabulário. Hoje eu sempre tento trazer tendências que estão sendo faladas globalmente, assentar ela para o nosso contexto, quando a gente fala Brasil, América Latina, e trazer elementos a mais que talvez nem todo mundo esteja vendo na superfície. Então, eu sempre tive medo no meu primeiro livro de fazer algo que flertasse muito com o futurismo e que a obra envelhecesse mal e muito rápida, por isso que eu optei que a primeira fosse muito histórica nesse aspecto e foundational em termos de tema, de elementos e de conceitos. Mas aí eu comecei a achar aí um equilíbrio entre contar, explicar temas novos, trazer tendências e especular e flertar com o futuro. Nada long shot, mas coisas que estão assim, virando a esquina, sabe? Então eu estou afinando isso para ser bom para quem está me publicando, para ser bom para mim também e para ser bom para o mercado, para o meu leitor, obviamente, que confia e que gosta eventualmente do que eu tenho escrito, né? Sobre próximas obras, já bem que cantei uma bola, tem uma colaboração internacional, mas aí é o Brad King, sai como o livro do Brad King, mas tem colaboradores, entre eles eu. E eu tenho começado a olhar para o mercado internacional muito numa vista do que eu te falei. Menos de pegar algo pronto e traduzir, mas formatar algo novo para encontrar o que eles esperam ouvir de inovação. E aí a gente tem que começar a pensar muito mercadologicamente, né? O que o gringo gostaria de ouvir de um escritor latino-americano especializado no mercado de inovação financeira? Qual que é a lição que eu posso dar para os caras, ainda mais dependendo do país, que se acham que já sabem tudo sobre um tema, né? Então tem também o meu pianinho aqui para entrar num outro mercado e para contar uma história ou apresentar um tema que faça sentido para eles. Então eu acho que antes de retomar alguns papos locais, talvez meu próximo livro seja uma reedição da primeira obra minha, atualizando, né, ela para um contexto atual, mas vai ter esse primeiro passo em colaboração internacional, talvez uma obra internacional mesmo, e depois, quando tiver passado um pouco essa maré, a gente volta, talvez, falando... Porque IA também, como a gente falou, é um componente muito fundamental, assim, ela muda a lógica do SaaS, ela muda a lógica de como startups operam, então ela é um componente muito poderoso em como a gente começa, inclusive até derrubando e destruindo alguns modelos de negócio, que é algo que eu falo muito nas minhas palestras hoje, de uma citação do meme que ficou famoso, que é o OpenAI just killed my startup, né? E que virou um meme, a resposta do Sam Altman falou assim, olha, we're gonna steamroll you, ou seja, a gente vai passar por cima, a gente não vai parar de desenvolver. E quando você vê a projeção de que vai ser esse 4O para o 5, né, o GPT 4O para o 5, é exponencial, né? Assim, embasbacante. Então, várias coisas que a gente vê que as fintechs, várias fintechs vão morrer, porque no final das contas, se você tem
um expense manager aqui, que você bate foto, né, que faz aqui ó, a CR aqui da leitura do seu recibo e tal. Cara, isso aí, o GPT vai fazer isso nativo, vários caras desses vão fazer coisas nativas, que vai ser um apocalipse aí no mercado. Estou esperando para ver o que vai de fato acontecer, para depois poder contar essa história de uma forma que faça sentido e que não fique nem velha, nem cedo demais, nem tarde demais. Timing é complicado. Mas é isso, assim, esses são os próximos passos que eu tenho mais ou menos de visão de movimentos que eu penso fazer nesse mercado, uma das carreiras que eu tenho tocado aí hoje em dia na minha vida. Tá bom. Bruno, você comentou no começo, acho que isso vale para a grande maioria dos escritores de livro, né? Que ele faz parte ali de um pool de coisas que você faz de construção de marca, de exposição, de até trazer coisas de educação, informação aí para todo mundo, mas não é aí que a gente ganha dinheiro, né? Então, assim, a ideia disso é colaborar e trazer um pouco disso. Onde o Bruno ganha dinheiro? Fala um pouquinho da Spirulink, o que você faz, o que o pessoal pode ir atrás de você, para onde você monetiza aí um pouco dessa construção que você fez nesses últimos anos? Bom, de forma bem direta, uma coisa, além da minha consultoria, o que tem ajudado muito os meus livros é na minha carreira de palestrante também. Então, muito disso retroalimenta nas palestras que eu dou. Então, assim, sejam localmente ou internacionalmente. Então, o peso da obra, e depois também quando a obra vira best-seller, que eu também estou tentando me ajudar, que é bom para mim, é bom também para a editora ter uma obra best-seller no cômputo ali anual dela do que ela lançou. Então, isso tem ajudado diretamente o meu business de palestrante, né? Então, essa é uma das vertentes. Consultoria também, então a Spiraling também auxilia desde grandes players do mercado financeiro nas demandas relacionadas à inovação financeira, aproximação de mercado. A gente também tem clientes internacionais, então a gente tem aí desde o governo britânico, de Hong Kong, Canadá, então vários desses aí, Peru, mais para cá, Colômbia, tudo isso aí. Esses players também procuram a empresa para tentar entender e desvendar, e agora também, que aí é o lado sorte do aspecto aqui, o fato do Brasil ter se tornado um expoente acaba me ajudando também, nas pessoas quererem entender o que o Brasil tem falado, né? Então, mérito aí do Bacen, de todo mundo que tem desenvolvido isso, mas que acaba sendo algo muito positivo. Então, é um pouco nessa linha, sabe, Gustavo? A gente acaba conectando essas peças. Então, ele me ajuda nesse personal branding, ajuda nas minhas palestras, ajuda nas aulas que eu dou. Então, também tem essa cadeira de aula que eu também aprendo super, né? Toda vez que eu tenho que pegar esse conteúdo e trazê-lo em diferentes encarnações e roupagens para cada nova turma que eu trabalho. Então, tudo meio que roda ao entorno dessa parte de conteúdo, de informação para mercado, e respinga nessas atividades que eu tenho profissionais, né? Tá bom. Bruno, a gente tem mais ou menos um tempo que a gente tem, já chegamos nele aqui. Eu queria te deixar um espaço agora. Eu queria te pedir duas coisas, na verdade. Um conselho que você daria para um empreendedor, né? Acho que você tem uma experiência gigante aí com quem está empreendendo em fintech, e você empreendeu também quando resolveu sair lá do banco, que você comentou, né? Para tomar essa trajetória aí de escritor e de consultor na Spirulink. Sim. Um pouco que dicas você daria para quem vai começar, e também onde que esse pessoal entra em contato aí para continuar essa conversa contigo. Não, maravilha. Eu acredito que eu puxo do fator que é um dos que eu mais falo na minha prática aqui de especialista em inovação, e também que é necessário para qualquer pessoa que vem trabalhar um business hoje em dia, seja na área financeira ou não necessariamente, ou que envolva algum componente digital. Eu sempre foco muito na questão da adaptabilidade, sabe, Gustavo? Nunca a gente viveu num tempo onde as coisas mudassem tão rápido. E essa urgência pela velocidade, pela transformação das coisas, é o que faz a diferença, às vezes, do teu negócio continuar vivo ou do teu negócio conseguir ocupar espaços a mais daquele que ele está atualmente ocupando. A jornada de empreendedor tem, como todos sabemos, tem muitos altos e baixos, mas se tem um componente que, nos dias de hoje, a gente não precisava nem olhar tanto antigamente, mas nos dias de hoje, além de ter que acertar e fazer tudo certo, do ponto de vista de processos, do ponto de vista de organizacional, de planejamento, você também tem que sempre reservar essa visão para pensar nessa impermanência das coisas, de como o teu negócio vai precisar se transformar muitas vezes. E volto a falar,
todo o advento da IA que a gente está ouvindo, e que às vezes fica um papo que parece meio repetitivo, mas eu não sei se todo mundo se deu conta né, do quão grandioso e sim, transformacional ele vai ser no mercado. Eu vi agora há pouco uma matéria a respeito de uma empresa, uma startup, assim, a primeira vítima evidente da IA era uma startup, uma edtech, que ajudava alunos com seus deveres de casa. Ela é até listada em bolsa nos Estados Unidos. E aí mostrou um ponto no intervalo de 3 dias que a ação dela quase foi a zero, porque quando você vê você viu o earning deles, você dá uma projetada e vê o capability do que algumas ferramentas, algumas plataformas de IA estão entregando, você fala assim, cara, essa empresa não tem futuro mais, entendeu? Então é um pouco do alerta que eu dou, que tem a ver com o que eu faço e que também tem que entrar na agenda de empreendedores, seja lá o que você faça, tá? Para me encontrar, assim, eu tenho minhas redes, é mais fácil me encontrar muito no LinkedIn, onde eu mais sou ativo ali, e também nos meus canais. Eu tenho meu canal do YouTube, Bruno Diniz Inovação no Mercado Financeiro. Tem também meu podcast, chama Fintech Talks, que começou como evento, foi evento até a pandemia e depois virou podcast depois da pandemia. Estamos com ele aí até hoje, onde eu também falo sobre inovação com players de mercado. E meu Instagram, que é o @BrunoEVDiniz, E de Escola, V de Vida, Diniz, onde eu também continuo esse papo. Então, e sendo mais simples, brunodiniz.com, você encontra tudo isso. Se você digitar brunodiniz.com, você vai encontrar todas essas minhas redes. Vai ficar mais fácil ainda de poder me achar. Boa. Depois eu vou colocar esses códigos, todos esses caminhos aqui embaixo também, para quem quiser ir já direto, já clica lá e já vai direto e te acha, aí te encontra e continua essa conversa, que foi ótima, né? Adorei. Já vou deixar anotado, quando você lançar o próximo livro, vem aqui rapidinho já, eu não vou deixar passar tanto tempo assim, sem a gente se falar e se ver, porque acho que é uma conversa muito boa e você tem um conhecimento e está muito enfronhado aí nesse sistema de fintech no Brasil e de inovação de modo geral no Brasil, que é importante falar e trazer esse conhecimento para todo mundo, né? Porque assim, eu costumo falar que quem está muito no dia a dia acerta muito a direção e erra muito no timing. Que é um pouco que é o mal de quem está lá, mas assim, só acertar a direção ajuda muita gente, porque tem muita coisa, como você estava falando de AI, que não tem gente nem vendo. Né? Que você já está olhando e fala, presta atenção aqui para dar uma olhada que está indo nesse caminho, né? Então, acho que é uma coisa bem interessante nisso. Tá bom? Fora isso do meu lado, obrigado, Bruno, e parabéns aí por tua trajetória até aqui. Valeu, meu caro, grande abraço, até mais. Tchau, tchau. Se você chegou até aqui, é porque deve ter gostado desse episódio. Então não esquece de deixar o like, compartilhar com aquele amigo e amigo que gosta desse assunto e até a semana que vem. Tchau, tchau.